Ora, ora, sejam muito bem-vindos, ouvintes, para essa segunda edição do Pasto Filosófico, seu podcast de antropologia filosófica, um projeto de portfólio pelos alunos Kaique, Francisco e Leonardo. Sejam bem-vindos mais uma vez para essa segunda edição, um debate diferente com uns integrantes do grupo Reconhecer, que é o outro portfólio da turma de Antropologia Filosófica, que está desenvolvendo um trabalho incrível em relação ao audiovisual. Eles estão fazendo um curta-metragem e a gente vai falar sobre esse curta-metragem e outros temas correlatos, né? Dentro da proposta que o professor Custódio lançou para a gente, né? Quem está falando aqui é o Kaique Girão. Os outros hosts do programa infelizmente não puderam comparecer por compromissos pessoais, né? Mas eles estão muito gratos e felizes e mandam, né, fraternos abraços a todos, principalmente com gratidão ao público ouvinte que deram feedback nas últimas semanas em relação à recepção de público, que estão gostando da temática, né? Outra sugestão em relação à edição, isso aí é culpa minha, eu admito, mas o principal está sendo feito, que é organizar o debate, chamar pessoas e produzir conteúdo para a gente divulgar mais sobre a filosofia para o grande público e não ficar restrito, né, às quatro paredes da academia. E para a conversa de hoje, nós chamamos aqui a Lara, certo? A Lara Ramos, o Josiel dos Santos e a Ana Castro. Sejam bem-vindos. Ana, quer começar se apresentando? Olá, boa tarde. Me chamo Ana Castro e faço parte aqui do projeto do portfólio do professor Custódio, como o Kaique Girão falou, sobre o curta-metragem Reconhecer. Oi, eu sou Lara, também faço parte do projeto Reconhecer, curta-metragem para o projeto Portfólio de Antropologia Filosófica. Boa tarde, eu sou o Josiel dos Santos, também faço parte do projeto aí, né, do curta-metragem, e aí a gente vai ter essa conversa agora. Maravilha, maravilha. Eu tô notando que vocês ainda estão tímidos, mas cuidado, ouvintes, a gente vai começar a falar mais e aí vai ficar descontraído o papo, não se preocupem. Eu queria lançar uma proposta básica para vocês, né, umas perguntinhas, em relação ao que vocês acham da filosofia, o que levaram vocês a esse curso, né, pela Universidade Federal, e como está sendo a recepção de vocês em relação às disciplinas, sobretudo o que vocês pretendem com filosofia. Claro que vocês não precisam responder nessa ordem, eu estou só utilizando isso como uma maneira de introduzir vocês à temática principal do programa, e eu acho interessante os ouvintes saberem outras perspectivas além das dos hosts do programa, né? Então, Lara, por exemplo, o que levou você à filosofia e o que você está achando do curso, o que está te levando até esse objetivo maior? Tá, o primeiro contato que eu tive com filosofia foi só no ensino médio mesmo, que eu acho que é com todo mundo isso que acontece, só que era aquele ensino bem arrastado, aquela coisa que ninguém participava, ninguém queria saber, mas eu sempre achei muito interessante, assim, eu sempre tive muita curiosidade, um carinho, assim, muito grande com o meu professor de filosofia, porque eu era, tipo, a única de 40 alunos que participava da aula dele, que queria que a aula realmente fosse produtiva, que ele não só falasse por 40 minutos, não, menos de 40 minutos, falasse, sei lá, 20 minutos de filosofia, e aí depois já passava para história, já passava para sociologia. Eu queria que ele continuasse, eu queria que ele me explicasse mais, que ele aprofundasse, porque era sempre um conteúdo muito, sei lá, me deixava instigada a querer saber mais, sabe? A querer realmente saber o que é que as pessoas pensavam sobre certas coisas, ou como é que tal pensamento se desenvolveu. Eu acho muito interessante. E aí, eu até comentei isso na semana de integração, que quando foi para escolher filosofia, foi uma decisão assim um pouco dolorosa, porque veio toda a questão de será que eu vou decepcionar as pessoas? Porque já tem todo o estereótipo, filosofia, a estigmatização, que as pessoas não aceitam que você faz filosofia, que você não vai ser um bom profissional, ou que nada disso dá dinheiro, ou que não é importante. Então foi toda essa questão relacionada a fracasso mesmo, sabe? Como é que eu ficaria me sentindo depois.
E é tanto que no processo do SISU, até o dia do resultado, até o dia que eu entendi que eu realmente ia me mudar, eu ia mudar de estado, eu ia começar uma vida nova, pessoas novas, rotina nova, tudo novo, que eu ia finalmente fazer realmente alguma coisa que eu gostasse, que eu estava me sentindo bem, foi quando o peso da culpa mesmo, de ter escolhido uma coisa que não é comum que as pessoas escolham, assim, me deixou, sabe? Eu consegui realmente aproveitar o momento, eu consegui ficar feliz pela minha decisão, e eu consegui vir muito feliz aqui para Fortaleza, realmente estudar, realmente aproveitar tudo o que eu posso no curso. E eu lembro que eu até comentei que na apresentação dos professores foi quando, ali mesmo, assim, não teve aula, não teve nada, mas na apresentação dos professores foi quando eu percebi assim, nossa, é isso aqui mesmo, sabe? Eu quero realmente isso, eu sei que eu vou ser muito feliz. E quando foi a primeira aula do custódio, meu Deus do céu, eu fiquei encantada. Porque ele fala com uma paixão sobre as coisas, sabe? A gente até brinca que ele é o homem mais feliz que eu já vi na minha vida, que eu quero ser igual a ele quando eu for professora, porque ele tem uma paixão para ensinar filosofia. Ele fala tudo com muita leveza, tudo com muita... Sabe, ele sabe o que ele tá falando, ele é bom no que ele faz. E é até, tipo, como uma referência, assim. E eu achei muito interessante também essa proposta que ele fez do portfólio pra gente, uma coisa bem livre. Então, quando teve essa ideia do portfólio, que na verdade foi o Jô que teve a ideia, foi muito interessante, porque eu passei muito tempo nessa questão da escola, né? Naquele sistema de que você vai fazer aquilo que a escola manda, vai estudar isso, para atingir tal coisa, para passar em medicina, para passar em direito. Então estava tudo naquele esquema que eu não sei pensar mais. Eu não sei se eu tenho criatividade. E aí quando o Jô trouxe essa proposta também, foi interessante porque eu achava que eu não era uma pessoa criativa. Eu achava que eu, sei lá, aquela coisa que eu não sei se eu tenho pensamentos originais, porque eu não sei mais pensar. E aí foi muito interessante porque eu percebi que quando ele falou a ideia, nossa, veio muita coisa, muita coisa, e em cima disso a gente começou a construir. Então está sendo muito incrível estar nesse curso e estar com as pessoas do curso também e viver também a UFC em si. Está sendo muito bom, muito proveitoso. Muito legal esse seu relato, Lara, porque mostram preocupações muito frequentes dos recém-ingressos ao curso de filosofia, né? Principalmente quem acabou o período quem acabou passando pelo final do ensino médio e já cai de paraquedas no curso, com todas aquelas expectativas e aquela ansiedade do tipo, será que vai dar dinheiro, né? Aí vem a cobrança da família, dos pais que obviamente se preocupam com os filhos, né? Não, você tem que fazer um curso que pelo menos garanta assim seu futuro no mercado de trabalho. E aí quando a pessoa diz, Lara, não, vou fazer filosofia, pronto, todo mundo está imaginando Diógenes debaixo de um barril, vamos todos terminar debaixo da ponte, mendigando, tá entendendo? Exatamente. Teve até Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Ah, tá certo. Teve até um tio meu que as pessoas ficaram felizes por mim, sabe? Só que, tipo assim, quem eu senti que realmente me deu o apoio, assim mesmo, foi a minha mãe, foi o meu irmão. Porque muitas pessoas, assim, da minha família mesmo, não... Fazendo filosofia? Não, essa menina aí não vai fazer nada, não vai... Vai ser jogado fora toda a educação que ela teve, isso aqui não vai servir de nada. Mas teve um tio meu que ele falou, parabéns, mas tenta o Enem de novo, né? Vai para alguma coisa que realmente dê certo. Tipo assim, fazia 3 dias do resultado e já estava tendo toda essa preocupação, né? Que vai dar errado. As pessoas têm um pouco de dificuldade de conseguir incentivar as outras a realmente querer fazer o que você quer. Isso é horrível. E eu imagino a sensação de frustração, porque a pessoa faz uma escolha por livre e espontânea vontade,
e se sente julgada, né? A sociedade o tempo todo julga porque ela é estruturada de uma tal forma que você tem que ser produtivo, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser rico, você tem que ser maravilhoso, tem que ser bonito. Poxa, aí fica difícil, não tem como ser tudo isso ao mesmo tempo, pelo menos na minha perspectiva. Aí é jogar todos esses pacotes de frustração nas costas da pessoa. E o contraponto é quando a gente entra no curso, tem aqueles primeiros dias, aquela primeira recepção. Poxa, você está sendo acolhido, gostamos todos de você e tudo. Isso é muito legal. Eu vou puxar agora o que você acabou de falar e vou jogar a mesma proposta para a Ana. Quero saber se com a Ana também foi o mesmo caso, né? Ou se teve alguma diferença da escolha dela para o curso e da recepção da família, por exemplo. Bom, foi totalmente diferente, Kaique. Principalmente pelas minhas próprias escolhas relacionadas ao curso, como também a questão da minha família. Bom, primeiramente, eu posso dizer que eu sempre gostei, assim, na questão filosófica do ser humano, da sua própria existência. Isso desde os meus 14 anos, principalmente quando eu comecei a iniciar meus poemas, eu sempre comecei a ter esse olhar, digamos assim, humano, de reflexão, de questionamento e tudo mais. Porém, quando foi no ensino médio, como da Lara relacionada ao professor dela, teve um professor específico de filosofia no ensino médio que ele me inspirou bastante. Tanto que ele falava, você é minha discípula. E eu falava, eu não sei se eu sou sua discípula. E isso me cativou bastante, principalmente a questionar e conhecer mais a filosofia em si, do curso. Porque ele sempre teve um ar de não só de professor, mas como um pai, como um irmão ali presente na sala. Quando ele chegava, ele falava, bom dia, meus queridos. E nisso ele começava a introduzir vários outros assuntos referente a gente, algo bem jovial, como também crítico para a gente. Então, isso abria muito, pelo menos para mim, a mente, a razão, um olhar mais crítico perante a sociedade. Fora isso também, eu lembro que ele fez um projeto, que foi o Café Filosófico, e eu participei também. Foi neste momento que eu realmente percebi, tá, eu vou colocar filosofia no SISU, porque através desse café filosófico, a gente dava uns 5 ou 10 pessoas, mais ou menos, e cada uma ficava com um tema específico. Isso uma duração de 10 a 15 minutos. E o tema que eu peguei foi a construção e a desconstrução da consciência humana. E nisso, eu lembro que eu passei um processo muito de autoconhecimento em mim mesma. Foi algo muito, tanto acadêmico como pessoal. Eu percebi realmente que esse ponto da filosofia, ela atravessou muito em mim. Tanto ao conhecimento de ver outros filósofos que eu nem tinha conhecimento no meu ensino médio e que nem estavam nos livros de filosofia, como também perceber que a filosofia ela não só se enquadra na bolha que a gente vê nos livros que há nos ensino médio, que há na escola, mas a filosofia ela vai além disso. A filosofia ela não só está enquadrada referente a questões filosóficas do passado, falando sobre os pré-socráticos, sobre o ser e o não ser, mas também tem aquela visão crítica diante da sociedade das pessoas em si, no ato mais humano da pessoa. Isso também mexe muito com a arte, com a literatura, com a cultura das pessoas. E depois disso, eu lembro que quando foi na hora de fazer o vestibular, estava muito em dúvida em qual curso eu escolheria, porque tanto eu tenho uma paixão pela filosofia como eu tenho pela psicologia. Então era uma dualidade que estava em mim, qual curso colocar primeiro. Sendo sincera, eu coloquei psicologia em primeiro lugar, só que ao mesmo tempo eu ficava em um conflito em mim. Tá, mas se eu for em psicologia, será que eu não queria ir para filosofia? E se eu for para filosofia, será que vai ser como psicologia? Foi um conflito muito grande em mim e no final eu escolhi filosofia. E nisso, em filosofia, foi a mesma coisa que eu estava pensando. Tá, mas eu vou começar agora as aulas de filosofia. Não seria legal se fosse de psicologia? Sempre ficava essa dualidade de mim em pensamento,
Porém, quando foi na semana da integração, isso nem foi nas aulas, foi na semana de integração. A forma como os veteranos estavam conversando com a gente, no ambiente novo, quando eu percebi a diferença, a visão, a perspectiva dentro da universidade e não só fora dela, eu percebi que é algo totalmente diferente, Kaique. Uma coisa é você ver algumas notícias, outros universitários fora falando sobre a universidade, mas estando dentro da sala de aula, ali, dialogando com outros estudantes ali, você está dentro dela e ver realmente o material, o conceito de tudo, você tem uma mentalidade totalmente diferente. E eu percebi diante disso, e como os relatos dos outros estudantes, e refletindo um pouco mais, eu percebi realmente, eu quero fazer filosofia, realmente, eu quero ser professora e eu quero estar aqui, eu quero estar neste ambiente, eu quero conhecer mais, desfrutar mais sobre a filosofia. Outra coisa também é na questão de quando eu consegui passar para o curso de filosofia aqui na Universidade Federal do Ceará. A minha família, principalmente os meus pais, eles comemoraram muito, muito mesmo. As pessoas que me perguntavam quando eu falava, eu percebi que tinha esse enorme carinho diante de mim. Eu lembro que quando eu fui na escola para pegar algumas identidades, alguns certificados lá, os professores perguntam, você passou para quê mesmo? Foi filosofia. Você tem cara de humanas. Aí que legal, realmente é esse curso que tem que ser para você. E eu me senti um conforto ali, porque foi totalmente diferente para o meu amigo. Ele falou para mim que quando uma moça perguntou qual era o curso que ele tinha escolhido, ele falou que foi filosofia, e ela simplesmente fez um tratamento não muito legal com ele, diferente com um outro colega dele que falou que iria fazer tal curso. E a gente percebe nisso o quão o curso de filosofia, principalmente os cursos de humanas, são bem desvalorizados e estigmatizados dentro da sociedade e na mentalidade das pessoas. Porque é totalmente diferente quando você tem uma reação referente a quem faz um curso de direito, de engenharia, de medicina, que são os mais concorridos e os que são mais, digamos assim, difíceis, preparados para estarem, do que o da gente, o que é de filosofia, de história. São cursos que as pessoas deixam de lado e acabam estigmatizando, tem um certo preconceito em si, mas não. São cursos que são essenciais para a vida, tanto principalmente os de licenciatura, que são a formação de professores. Os professores, eles têm o ensino, têm a missão de ensinar aos os futuros graduandos, os estudantes, a palavra, o que está ali. A gente precisa da história para saber a história, relatos históricos, o passado, como também ter uma visão crítica referente ao presente e o que pode acontecer futuramente. A gente precisa da filosofia enquadrada na razão crítica, como também o entendimento social e comportamental do ser humano, sobre a questão de pôr em si o universo, estando contigo. A questão mesmo é da geografia, em saber a localização, em saber onde a gente realmente está, do mapa e tudo mais. São coisas que, olhando assim, é básica, mas que tem um significado, um peso enorme e absurdo, principalmente para a contribuição de informação, como também é algo que é necessário ser estudado, que é necessário ter o conhecimento e o acesso a esses cursos, a essas matérias. Muito bom. Reflexões muito importantes, né? Que lembra que a filosofia ela tem um lugar matricial de importância que fundamenta toda forma de conhecimento existente e muitas vezes a gente esquece, né? Eu tive uma entrevista esses dias com o coordenador do PIBID, o seu José Carlos, e foi muito interessante a forma como ele apresentou a questão da filosofia com alunos pibidianos, né, que participam do projeto, e os mentorandos dele, né, os projetos de mestrado, doutorado, de pessoas de diversas áreas de formação, em que aquela área de formação ela tem uma recepção pela filosofia, né, como
a matriz em relação a esse conhecimento. Então, se a pessoa é formada em oceanografia, inevitavelmente ela vai bater no tema da ecologia, né, e das filosofias que fundamentam um determinado tipo de visão ecológica, né? Por exemplo, se a pessoa for formada em direito, como um exemplo que ele deu em relação a um juiz de direito da vara de relacionada à questão de aposentadoria, né, das pessoas de defesa do idoso, e o trabalho desse magistrado foi refletir sobre Sêneca, sobre a velhice, né, um tratado da velhice e fazendo a conexão com o direito. Então, o direito ele tem esse cordão umbilical com a filosofia, né, e se a pessoa é formada em comunicação, uma hora vai haver um embate entre o que fundamenta a comunicação, o ato de comunicar, com a informação, por exemplo, como a filosofia da informação, filosofia da comunicação, e tantas áreas que são muito importantes para a nossa sociedade. Muitas vezes a gente é vitimado por um estigma, né, social que muitas vezes é transmitido através das gerações, nossos pais, nossos parentes, né, de que aquela coisa tem que dar resultado, e resultado muitas vezes é visto como o dinheiro, tem que ser o dinheiro cair na conta, tem que ser posses, bens materiais, tem que ser algum tipo de status, né, de status social. Mas quando a gente vai crescendo dentro do curso, e na medida que a gente vai envelhecendo também, a gente vai ver que certas coisas são tanto relativas e não tem tanta importância assim como nós percebemos. Não adianta nada a pessoa, por exemplo, ser um juiz catedrático formado se ele for corrupto e não tiver ética. E aí é onde houve a lacuna da qual faltou a filosofia. Não adianta nada ser um médico só porque ganha dinheiro e ser um cirurgião incompetente, negligente em relação ao tratamento do seu paciente. Faltou a filosofia, o cuidado com o paciente. Não adianta nada ser um engenheiro se você também não pensa a respeito da importância de erigir monumentos. Faltou o quê? Faltou um senso de alteridade com o público com o qual você está lidando, né? Então, essas diversas interfaces, a filosofia preenche e recepciona sem a elas pertencer. Isso é o mais fantástico da filosofia, né? Abrindo aqui o espaço final, né, de apresentação, queria que o Josieldo contribuísse, né, com o que ele está achando do curso, o que o levou, né, até esse encontro que a gente está tendo aqui, né? Fica à vontade, Josieldo. Então, eu ouvindo as meninas falando sobre professores de filosofia, e aí eu fiquei pensando sobre o meu ensino médio, né, porque já faz um tempo. Eu estou na minha segunda graduação, né, e ao contrário delas, eu não tive professor ou professora de filosofia durante o ensino médio, só tive durante o primeiro ano, e durante o segundo e o terceiro ano eu não tive professor ou professora de filosofia. Mas no primeiro ano, eu tive uma professora de filosofia muito incrível, que eu e ela, a gente não concordava em absolutamente nada, mas a gente se dava muito bem, né? E aí foi que eu fui percebendo que eu gostava do assunto, né, que era filosofia, mas que eu não estava tendo tanto acesso. E aí eu entrei na universidade, fui para o curso de letras, né? E durante o curso de letras eu fui percebendo que a filosofia era uma coisa que estava ali sempre me instigando, era um bichinho que estava ali sempre me mordendo. Eu gostava muito de discutir sobre filosofia da linguagem, né? E essas questões. E foi quando eu tranquei o curso de letras e fui fazer outras coisas, fui trabalhar, fui fazer outras formações também, fui cursar, fui fazer fotografia, fui fazer dança, teatro e tudo. E aí, durante a pandemia, eu resolvi que eu ia fazer filosofia. E foi quando eu entrei fiz o Enem, esse processo todo, e cá estou, né? E quanto ao curso, né, agora que eu estou nele, eu tenho achado muito interessante, principalmente a maneira como a filosofia ela olha diferente para as coisas, assim. Eu tenho gostado muito desse olhar que a filosofia desperta, né? Seja naqueles que são estudantes de filosofia, ou sejam naqueles que gostam e que conhecem um pouco sobre filosofia, né? E é isso.
O José Aldair foi sintético, mas ele não deixou de ter profundidade, né? Porque ele traz aqui à tona. A filosofia, ela tem um papel de dar um respiro para aquelas pessoas que querem ver coerência no mundo, que querem ver sentido nas coisas, né? E viver uma vida com significado. É bem interessante essa diversidade aqui da mesa, porque mostra duas pessoas que estão realmente recém-ingressas, né, do ensino médio, e outras duas pessoas que já passaram por uma série de experiências e veem que realmente nem tudo aquilo que falam é o que dizem ser, né? É como o ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então, nesse sentido, o que é o ouro nas nossas vidas? É aquilo que nós fazemos, que nós perseguimos em relação à nossa própria felicidade, né? As pessoas, elas têm uma visão muito preconceituosa em relação ao curso, em relação aos alunos do curso, em relação a o que de fato a filosofia proporciona para a sociedade, né? Eu não tiro certa razão de algumas pessoas quando pensam aquela coisa blasé da filosofia. Vamos pegar aqui um café filosófico genérico, vamos aqui botar o Pondé, o Mário Sérgio Cortella, vamos aqui convidar a Marilena Chauí. Tudo bem, são grandes pessoas, são grandes personalidades, mas isso não resume a filosofia, né? Mas filosofia é muitas vezes praticada no exercício de contato de uma alma com a outra, né? Eu pego muito essa frase do Jung porque ela é bem significativa no sentido de que ela existe na prática quando as pessoas estão interagindo em torno delas. Existem pessoas individualistas que vão ver a filosofia como algo individual e particular. Isso é uma visão também correta, isso é uma visão particular, é uma viabilidade de escolhas. E para aquelas pessoas que estão no primeiro contato com a filosofia, elas querem se integrar com a sociedade, encontrar exemplos e tudo. A gente estava conversando antes de começar essa gravação, e até para trazer essa temática à tona, dessa diferença que existe entre como a filosofia é vista ao nosso próprio olhar, uma vez que já estamos inseridos nesse cenário, e como a filosofia ela é totalmente distorcida pela sociedade, seja por conta dos filtros que colocam em cima dela, seja por conta do julgamento prévio que as pessoas elas acabam reproduzindo por uma questão de preconceito, uma questão de ignorância natural ou, né, de forma intencional por alguns grupos de interesses, né? Queria saber a opinião de vocês a respeito, da Lara, do Josiel, da Ana, o que vocês acham disso? Essa questão que você falou, né, sobre a filosofia dar um respiro, é muito interessante. Eu lembrei agora da carta de motivação, né, que você tem que fazer para o processo seletivo do PIBID, e eu até mencionei, assim, que a minha vontade de ser professora, a questão de escolher licenciatura, é justamente, e principalmente na área de filosofia, é justamente para que os alunos não fiquem, sei lá, entediados. Isso aqui é muito chato, isso aqui não vai levar a nada, isso aqui vai servir de quê? Para responder 5 questões do Enem? Sabe? Não ter um interesse. E eu falei que eu até queria instigar, assim, um pouco, sabe? Eu lembrei muito de Custódio falando que o bom é quando você percebe que você está incompleto, que você está inacabado, que você precisa sempre estar atrás de novas respostas. Que aquilo que você acha que talvez não seja exatamente assim. Talvez tenha um pensamento além, e você precisa estudar, você precisa buscar. E muita gente acha a filosofia um pouco angustiante, porque tem sempre esse negócio, né? Nunca você vai ter uma resposta concreta sobre nada. Mas eu também concordo com você. É muito dá um alívio, assim, na vida. Porque, por mais que você ache que você nunca tenha a resposta concreta sobre nada, você sempre está buscando alguma coisa e aquela resposta ali é temporária. Mas você usa aquela, seguindo a sua vida até achar outra, até achar outra, até achar outra. E assim vai seguindo, e assim você vai achando seus propósitos, e você não acha que tudo é um grande vazio, que nada importa, que para que a gente está aqui. É muito interessante também essa questão de como a filosofia consegue estar interligada com todas as áreas, né? Tem a questão de filosofia e cinema, filosofia e arte, filosofia e música, filosofia e dança. É muito importante, assim, que as pessoas percebam que filosofia não é uma área separada das coisas, né?
Filosofia, na verdade, é a mãe de tudo isso. Tudo que você vai fazer, filosofia está inserido. Então, é muito bom, assim, você estudar e você achar que você sabe de uma coisa. Não, você não sabe daquela coisa, você vai continuar estudando. O E aí você melhor, acha o novas... melhor agora você falou. Você achar que sabe de uma isso. coisa. Porque Exatamente. nessas Você... últimas semanas tivemos aulas aí na matéria do professor Cícero, que, poxa, quando o aluno dele mestrando diz que o processo sináptico das abelhas, de consciência, de inteligência das abelhas é superior ao do ser humano, eu fiquei assim em posição fetal mentalmente. Não, o Flipper, o golfinho sabe mais do que eu, ele tem capacidade cerebral mais ativa do que a minha, eu sou um nada, um nada. Na aula de sexta, Pois pronto, eu não é, sei nada. Pois é, mas isso também é muito interessante. A aula que o Anderson deu pra gente foi muito... Nossa, foi uma aula tão boa, porque você pode até ter essa sensação, nossa, um golfinho é mais inteligente que eu sou quem? Ninguém. Só que, ao mesmo tempo, é muito interessante ver como até as coisas que a gente não percebe, assim, no dia a dia, elas têm essa potência, né? Que essas coisas têm essa consciência. É muito interessante discutir sobre isso, é muito interessante você sempre estar trocando ideias com várias pessoas de outras áreas, porque elas sempre vão ter alguma coisa a dizer. É justamente isso, é justamente assim que vai construindo, né? Você vai construindo a sua visão de mundo, as suas perspectivas sobre as coisas. Você vai interagindo, você vai se comunicando. E sempre adicionando uma nova resposta. E sempre adicionando uma nova resposta à resposta que você já tinha. E é assim que você vai crescendo. Esse é o melhor de tudo. Só que não é todo mundo que consegue pensar assim e realmente ver um sentido na filosofia. Fora o preparo, né, Lara? Porque, assim, algumas pessoas elas não estão preparadas para terem as suas convicções, né, questionadas e tudo. Como na aula de quinta-feira. Na aula de quinta-feira, meu irmão, eu fui provado por A mais B pela lógica que eu não sei de nada, que eu sou burro. Porque o A está no conjunto B, faço inferência, se pertence ou se não pertence ao conjunto. Meu Deus, que conjunto é esse? O que é conjunto? Não sei de nada, nada. Eu fico em desespero, olha aqueles gráficos, e o professor ainda facilita. Pessoal, vamos aqui. A implica em B, B implica em C, A implica em C. Meu irmão, já me perdi, não sei nem o valor do X. Eu até postei ontem mesmo um stories relacionado a isso, né? Quando matemática ela começou a ficar difícil quando colocaram letra nas equações. É verdade, não é todo mundo que está preparado para quebrar, para você quebrar o que você pensa, né? Mudar o seu pensamento e estar aberto a outras visões. Inclusive, tem até algumas pessoas, assim, da nossa própria sala que elas sempre estão, se você perceber, elas sempre estão atrás de um consenso. Não, mas tá, o geral disso aqui. Não, mas essa pessoa não pensa assim, mas o consenso... Ela sempre está atrás de querer que seja uma coisa fixa, que isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai ser estático, sabe? Não vai se transformar. Eu quero que você me diga, pronto, é isso aqui, vai ser para sempre assim. As pessoas ainda faltam abrir um pouco mais a mente e perceber que não é tudo que você pensa que é certo, né? Que não vai ser sempre a mesma coisa. As coisas vão mudar e tem que mudar, né? Porque senão aí lascou. São as noções preconcebidas até. Isso também acaba sendo um mau hábito. Assim, mau hábito do ponto de vista acadêmico, né? Daquilo que a gente aprendeu no ensino médio. Quando a gente vê filosofia no ensino médio, e eu não falo com tanto lugar de fala, porque o ensino médio, para mim, que eu tô denunciando minha idade já faz um tempinho, né? Acho que uns 15 anos que eu não pego no ensino médio, né? Então, quando a pessoa tá no ensino médio, pelo menos da minha época, filosofia era assim, era um tópico dentro da história. Porque no período medieval teve produção do pensador tal, no período antigo teve a produção de Platão. Era um mero tópico que era só citado superficialmente uma questão ou outra, né? Ficava algo implícito, não era algo tão exposto. E aí, quando a pessoa entra no ambiente acadêmico e de filosofia propriamente dito, eu comento isso com o Leonardo, nosso colega,
E ele confirma essa mesma sensação. É como se as primeiras cadeiras elas estão tão encadeadas que o objetivo delas é nos desfragmentar, né? Para nos refragmentar em um formato diferente e um formato especificamente filosófico, para pensar de maneira filosófica, desenvolver raciocínios de maneira filosófica, e não somente isso, indo além, agir de maneira filosófica, né? Que seria colocar um aspecto de prática, né? Naquele exercício que você já faz de maneira intelectual. Eu não sei se a Ana e se o Josieldo tem essa mesma percepção, e aqui eu deixo o gancho para os dois se manifestarem. Bom, claro que sim, obviamente. Eu estava aqui enquanto a Lara estava falando sobre essas convicções de certas pessoas, colegas da sala, que têm assim um consenso, querer ter um conceito fixo de um assunto. Eu me lembrei de uma frase, tanto que eu fui pesquisar, do Albert Camus, do livro do Mito de Sísifo, que especificamente fala sobre isso. Bom, entre outras palavras, a fenomenologia ela se recusa a explicar o mundo, que é apenas ser uma descrição do vivido. Ela se encontra com um pensamento absurdo em sua afirmação inicial de que não existe a verdade, mas somente verdades, fecha aspas. E neste quesito, é muito disso, das pessoas sempre procurarem uma resposta para algo, sempre querer dar sentido a um certo vazio que elas têm, querer preencher esse vazio, e principalmente com a sua verdade. Obviamente que na filosofia a gente sempre está em uma busca e uma constante autotransformação em um processo de metamorfose sobre o que realmente vai ser verdade, o que podemos conceituar ou julgar que é verdade. E a gente sabe que, pelo menos na parte filosófica, a verdade é algo bem variável. Ela não vai ser absoluta. Ela também não vai ser algo que vai ser relativizada, pois sempre estamos, do ser humano mesmo, buscando e procurando sentido, respostas para a vida e principalmente para os nossos questionamentos. E nessa questão, quando ela falou sobre esse consenso de certas pessoas buscarem sobre um conceito fixo ou sempre bater de frente e afirmar sobre a sua verdade, isso já implica um conflito em si sobre que é, o que não pode ser, o que é certo, o que é errado, e o que podemos entrar em consenso e ver se realmente faz sentido ou não para si. E tanto que isso vai muito ser atrelado às crenças da pessoa. E justamente é isso que a filosofia ela busca, esse conflito interno e externo de um pensamento que é absurdamente diferente de você não só estar na sua bolha, mas sair da sua bolha. E, infelizmente, há pessoas que é dentro como fora mesmo do curso e de estudo mesmo da filosofia, elas estão muito dentro desta bolha. E é interessante isso, como você e a Lara relatou sobre essa questão e também da nossa necessidade de sempre procurar algo a mais e a gente achar que o que a gente pensa é verdadeiro, que no caso não é. E isso é uma propagação da nossa consciência, de querer ver e de querer entender que, sabemos de tudo, que na verdade não sabemos de nada. Uma das perguntas que me fazem, né, agora, assim, que eu digo que eu entrei na filosofia mas a filosofia serve para quê mesmo, hein? E é muito louco, porque as pessoas, elas estão muito acostumadas a essa ideia de que do funcional, né? Tem que ter uma função. A cadeira existe porque eu vou sentar na cadeira, né? E a filosofia, ela desperta um olhar muito diferente sobre tudo que existe, inclusive sobre será que de fato existe, né? Assim, essas questões elas surgem com muita, como é que eu posso dizer assim, em primeiro plano, elas estão sempre em primeiro plano, né? Eu lembro muito agora do que o Custódio falou, né? Que a filosofia é você nunca deixar a voz da pergunta calar, né? E aí, no ensino médio, por exemplo, né? A filosofia que a gente vê é uma filosofia que eu posso chamar de mecanicista, assim, eu vou chamar de mecanicista porque é no sentido de que você está lá para aprender o que determinados
filósofos pensaram e construíram, e depois você vai lá e depois que você aprendeu isso tudo, você vai lá numa prova e marca uma alternativa se de fato está certo ou não com aquilo que você aprendeu, né? Já a filosofia que a gente está desenvolvendo dentro da universidade é uma filosofia além dessa coisa mecanicista, né? É uma filosofia, por exemplo, em que faz a gente olhar para o filme, faz a gente olhar para uma fotografia, que faz a gente olhar para até mesmo para uma cadeira, como eu usei o exemplo, né? E faz a gente questionar sobre tudo isso e observar também tudo isso de outra maneira, de outra forma. Você puxou à tona, né, a baila essa citação do professor Custódio, tem ela aqui certinha, né, ipsis literis, que o colega Francisco ele colocou aqui no post da Vacalidade. A filosofia não está aqui para dar respostas, mas para que perguntas não se calem, né? Para que as perguntas não se calem. Isso é uma coisa que até botei também fazendo menção ao que a Lara fez em relação à carta de motivação para a matéria do PIBID. Tem muito a ver com a virtude do esclarecimento pregada por Kant, né? De você buscar a maturidade. E a maturidade ela só vem com o esclarecimento. E aí há uma dicotomia entre a filosofia como ela é abordada no ensino médio, que é uma coisa assim por tópicos, assuntos gerais, está muito ligada à história, à sociologia, né? Como uma coisa muito pontual, muito técnica, né? Muito estruturada para ser um aprendizado por tópicos. Isso, de forma alguma, deixa de ser filosofia, mas é apenas um purpurri, apenas uma introdução ao tema, né? A filosofia mesmo, o mar profundo que precisa ser navegado, ele só pode ser navegado quando a pessoa ela aprende a se situar dentro dela mesma, da filosofia, e quando ela consegue se separar psicologicamente, né, daquela pessoa que ou agiu de forma pedagógica, como um professor, ou daquelas pessoas que ficaram o tempo todo prendendo aquelas pessoas dentro de convicções pré-feitas, né? Convicções e preconceitos, né? Premeditados. E o próprio Kant, né? Citando, né? O Apud do Apud, né? Uma citação do professor Custódio sobre o Kant, que também, por sua vez, é do Ernest Tungerhat, a respeito da virtude do esclarecimento, que esse esclarecimento ele só vem quando a pessoa deixa de ser uma criança, em termos de maturidade, e passa a ser um adulto. E para isso, ela precisa conhecer. É a única via necessária, né? Que talvez seja um metamétodo em relação a qualquer escola filosófica. Você precisa conhecer. Não importa se é um conhecimento intelectual, não importa se é um conhecimento empírico, não importa se é um conhecimento científico, você precisa estar em contato com aquela matéria, você precisa estar em contato com aquele objeto. E não somente conhecer, você precisa internalizar esse conhecimento e reconhecer, o que nos leva à temática principal do portfólio de vocês, né? Como é que vocês elaboraram esse portfólio? Como é que vocês estão fazendo esse portfólio? Qual é a temática principal desse portfólio, né? E o formato, como é que vocês estão pretendendo divulgar para o público o portfólio de vocês que tem esse nome, né? Reconhecer, né? Qual é a proposta? Então, eu vou começar porque a ideia surgiu comigo, né? Assim, primeiro, a gente estava numa brincadeira de vamos fazer um filme, uma hora a gente vai fazer um filme, em algum determinado momento a gente faz um filme. Beleza. E aí o Custódio, né, na aula dele falando sobre o portfólio e tudo, e aí eu fiquei pensando, por que não, né, um filme? E aí, na aula também ele leu O Mito da Caverna, e o Mito da Caverna ele despertou em mim uma espécie de roteiro, assim, né? Eu fiquei pensando que aquele podia ser o esqueleto do roteiro. E foi a partir do Mito da Caverna em que foi construído o roteiro, né? E aí, por que reconhecer? Eu vou falar logo por que a gente usa esse título, porque ele é muito interessante, assim. Vou até pegar aqui o significado etimológico da palavra, que é o prefixo ré, que é outra vez, mais uma vez, né? E aí tem esse radical, que é o conhecer, né?
Então, e conhecer seria você conhecer, tomar conhecimento, saber, né? Então, o reconhecer é você tomar conhecimento de novo, trazer de novo à mente, né? E aí, por que a gente está usando esse título para o nosso filme, né? Que é essa nossa proposta para o portfólio? É de que a gente de que todas essas visões, a visão antropocêntrica, a visão teocêntrica e depois as outras, né? Tudo isso, de certa forma, vai ajudando a construir o ser, né? Então, por isso é esse reconhecer, é trazer de novo à mente. É preciso que eu traga à mente algumas coisas da visão cosmocêntrica para que eu consiga construir hoje na centralidade da linguagem, como a gente chama, né? E aí eu vou deixar as meninas falarem também, se elas quiserem falar sobre mais alguma coisa sobre a proposta do nosso trabalho. A gente pensou em fazer esse curta justamente usando a cronologia das visões de mundo acerca da compreensão do homem. Então, a gente aborda o cosmocentrismo, o teocentrismo, o antropocentrismo e a linguagem como a centralidade, justamente usando a dimensão histórica. E aí, a gente usou tipo símbolos, sabe, para representar essas coisas. Então, na visão cosmocêntrica, a gente pensou no fogo para usar em relação, fazendo menção à natureza, ao universo, porque o homem é um animal contemplativo. Então, a gente usou o fogo, as meninas contemplando o fogo, elas estão de costas, depois elas contemplam, depois elas conhecem o fogo. Então, tipo, cada coisa a gente vai construindo. Depois, na visão teocêntrica, a gente já usou para representar assim Deus, a gente queria uma coisa menos lúdica, sabe? Não uma coisa que mostrasse, sei lá, uma coisa material exatamente. Então a gente usou pedras. E aí toda essa questão de contemplar, de conhecer. No antropocentrismo, eu acho que é a parte mais interessante do curta, que a gente usa o espelho. E cada pessoa do nosso projeto, tem 7 pessoas, cada pessoa do projeto aparece nesse espelho e a gente usa justamente a parte que você olha para o espelho, você se reconhece e ali você é o centro do universo. Só que aí depois essa idolatria não faz mais tanto sentido e aí foi até quando eu lembrei que Custódio falou sobre uma grande pergunta que você nunca vai conseguir responder, que é quem você é. E você se perguntar quem você é você olhar no espelho e você se espantar com a falta de clareza da sua resposta. Porque você nunca vai saber quem você sempre vai estar procurando saber quem você é. E aí a gente usou essa questão do espelho junto com o figurino também. Então é uma coisa assim bem representativa, sabe? Você se olha no espelho, você começa a ter aquela crise de identidade, e aí a gente usou um figurino bagunçado para representar isso. Uma parte do figurino é tipo um blazer, e a outra parte é uma blusa juntos. E aí toda essa questão dessa confusão, desse espantamento com a falta de clareza sobre quem você é. E aí depois você vai começando a se desprender disso, começando a se desprender dessas imposições aí que as pessoas fazem, que o mundo faz. E a gente até trabalha isso também. O João falou, né, na questão da caverna. O curta começa justamente assim. A gente fez a ideia que as pessoas estão amarradas, elas querem sair, elas não conseguem. E aí elas vão saindo, elas conseguem até subir a montanha. O Custódio fala muito sobre isso, né? Que você ser filósofo é você conseguir subir a montanha e levar as outras pessoas com você também, tirar as pessoas da ignorância, conseguir ensinar as pessoas para que elas subam a montanha junto com você. E aí, no final, a gente fala sobre a linguagem, que a gente representou como as pessoas vão chegando aos poucos, e tem várias filmagens, assim, pessoas na rua mesmo, sabe? A gente usou tudo o que estava a nosso favor na UFC, e poucas coisas a gente fez fora, assim, da UFC, só questão das pessoas, sei lá, em ônibus, as pessoas, um aglomerado de pessoas na praia, essas coisas. Mas, assim, tudo que a gente pôde, a gente fez na UFC mesmo. A gente
conseguiu aproveitar bastante o espaço. E foi exatamente isso. Justamente essa questão de você ir passando cada visão, e aí você ir se reconhecendo, e você, no final de tudo, você conhece o mundo, você vê as pessoas, você se comunica, você, né, está dispondo da linguagem. Você sobe a montanha, você está fazendo filosofia e sempre ajudando as pessoas a saírem um pouco da ignorância da cabeça delas também. E fora também o peso enorme que tem nas filmagens, porque a gente não fez ela totalmente colorida, os vídeos, e sim a gente fez a questão preto e branco, isso representando simbolicamente a questão dos personagens estarem dentro da caverna. E conforme o tempo, o passar, essa crise identitária que eles têm, e se soltando das correntes, a imagem ela vai ao colorido. Isso é um peso enorme que a gente tem também, trabalhou. Fora a questão dos figurinos em si, as danças, sempre a representação, principalmente o foco nas pessoas, porque é muito, muito interessante também essa questão referente à cena das pessoas em si, fazendo coisas do cotidiano de pessoas. Fora também a questão da coreografia, que também tem a dança que a gente fez, principalmente a Adne e a Lara Feitosa, tendo uma linguagem bem mais delicada, dramática do ser, e as sombras também. Isso está muito atrelado, tanto a esse reconhecimento de você subindo na montanha, como também a sua descoberta, saindo da caverna de Platão, que foi também uma das principais inspirações que teve, e do jogo com o roteiro. E aí também essa questão que a gente até falou no início, né, da interconexão da filosofia com todas as outras áreas. E nesse curto a gente, assim, conseguiu trabalhar, eu acho que com o máximo possível. Tem a questão do cinema, né, que é o curta em si, a gente trabalhou com música também. Tudo que está no curta foi feito pelas pessoas que estão no projeto. Assim, a Lara Feitosa vai fazer o som, então ela vai ter toda uma trilha sonora, tá tudo pensado, sabe? Qual vai ser o som quando chegar na montanha? Vai ser um total silêncio e depois um som mais progressivo. A gente trabalha com dança também, a questão do teatro, tem iluminação, tem gravação. Então, assim, tá tudo muito... por isso que eu digo, é muito interessante, a gente consegue estar em filosofia e trabalhar com tudo ao mesmo tempo, sem necessariamente estar na graduação de nenhuma dessas áreas, porque é muito realmente conectado. Não, é só para complementar aí o que as meninas estão falando, né, sobre essa nossa criatividade, né, porque o começo do roteiro foi meu, mas durante o processo de construção, cada um foi se colocando um pouquinho e foi dizendo, eu acho que seria legal a gente gravar assim, aqui, e essa cena, e foi surgindo assim, né? E é legal essa questão também das habilidades, né? Porque a gente está trabalhando, quando a gente vai para a centralidade da linguagem, a gente trabalha com todas as linguagens possíveis, né? Tem a escrita, tem a dança, tem o próprio audiovisual, que é o que a gente está se utilizando, tem o teatro, tem um pouco da moda, né? De que nós mesmos produzimos o figurino. Então, tem todo um processo de habilidades nossas também, assim. Muito interessante, porque leva a 3 pontos. Eu ia falar 2, mas agora tem um terceiro. Primeiro, um elogio. Eu gostei muito da fotografia, né? Eu fiquei futricando nos stories e nas publicações de vocês, na medida que vocês iam publicando. Ficou muito bacana esse contraste que vocês deram, né? Para as fotos a cores e para as fotos em monocromáticas, né? Preto e branco. O segundo ponto, essa questão da integração de disciplinas diferentes, né? E da divisão de tarefas, né? Em relação a transformar esse trabalho em um trabalho interativo, em que cada um possa agregar de maneira orgânica e espontânea com aquilo que ele traz de bagagem, né? Um conhecimento técnico, um conhecimento conceitual, né?
Isso foi muito interessante, né? Até os bastidores, vocês terem mostrado nos stories, né? E assim, eu tenho uma mente muito imaginativa, mas eu ia, se fosse comigo, eu ia incorrer em dois extremos. Ou eu ia fazer uma coisa estilo Hitchcock, bem terror, ou uma coisa extremamente pastelão. Graças a Deus eu não estou envolvido nesse tipo de projeto, porque não ia dar certo. Mas já mencionaram outras vezes, né, os alunos veteranos, para essa proposta de portfólio, que teve pessoas que fizeram experimentos em relação à dramatização dentro da universidade. Inclusive, uns alunos entraram, passaram o dia todo vestido como se fossem gregos, né, com toga grega, né, com aqueles panos cobertos do corpo, e fazendo depois um relatório de como eles interagiram, qual foram as reações e tudo. O Leonardo até aventou a proposta da gente fazer isso no grupo. Eu disse, não, cara, ainda nem me pagaram para poder me submeter a essa humilhação gratuita. Não, não mesmo. Mas nessa dinâmica é interessante, que leva ao terceiro ponto, como a gente consegue agregar recursos diferentes que também dizem respeito à diferença da filosofia com outras disciplinas. Muito se fala, por exemplo, da filosofia com relação à ciência, com relação ao senso comum, e a abordagem com relação à arte, a diferença da filosofia com relação à arte, até mesmo as suas proximidades, ela às vezes é esquecida, seja pela apreensão que a gente tem de extrema intelectualidade, né, que eu chamo de apreensão mental excessiva em relação ao conteúdo técnico, ao expositivo, seja pela forma como as pessoas elas acham que arte não é uma coisa assim só para distrair. Não é, ela é para trazer sensibilidade. É uma das coisas mais importantes que muitas vezes a gente esquece, que está inserido dentro da filosofia, que é a sensibilidade, os sentimentos. Isso faz parte do processo filosófico. Mesmo que inicialmente se tenha uma percepção totalmente diferente, que seja uma coisa racional, extremamente racional. E não é bem assim, né? Dentro da divisão clássica da antropologia filosófica, para a parte de filosofia antiga, havia uma dicotomia muito interessante entre o que era apolíneo, ou seja, relativo à razão e à delimitação, à medida, à métrica, aos limites, e aquilo que era dionisíaco, aquilo que extrapolava os limites, a desmesura, né? A desmedida das coisas. E essa dicotomia entre aquilo que tinha uma ordenação racional e aquilo que tinha uma ordenação não racional, né, subjetiva, portanto, era parte da essência do que era ser grego também, né? E também do que era ser um ser pensante no período antigo. Isso é incluído num trabalho como esse, né, nessa percepção de audiovisual, porque a inclusão da arte como um formato de apresentação de portfólio é inteiramente legítimo, né? Não é uma coisa assim, então tem que fazer um curta para cada coisa. Eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que o curta ele pode ser visto de maneiras diferentes, a depender de quem os olha, né? Tem também a questão do próprio filtro, né? E a temática principal que ficou perceptiva foi em relação ao mito. Também é outra coisa muito importante, que hoje em dia na nossa sociedade o mito é desconsiderado e ele é tratado como uma coisa do senso comum. E na prática não é bem assim, né? O mito ele é uma narração arquetípica. Ela pode ser simbólica, ela pode ser literal, mas ela inevitavelmente ela é uma história e ela cumpre uma finalidade quando o narrador ele tem um intento em narrar aquela história, né? E o filme que vocês estão elaborando, o curta, ele tem uma estrutura mítica, né? Quando pega o mito da caverna, quando pega como um ponto central, um objeto, a questão daquilo que nós estamos presos, né? E o esclarecimento que a gente tem que buscar fora da nossa zona de conforto ou fora daquilo que a sociedade, ou as pessoas, ou nós mesmos delimitamos como tudo aquilo que seja a nossa realidade, né? E ultrapassar esses limites, agir de maneira dionisíaca através da arte é uma forma de transcender aquela limitação inicial e atingir um novo patamar de descoberta, né? Eu acho que isso fica bastante perceptível no trabalho de vocês, né? Para quem está acompanhando de fora, como eu e outras pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, né? Já pegando aqui como gancho, do que vocês entendem como o mito da caverna e da forma como vocês
julgam a realidade que a gente vive através desse mito e como isso faz referência ao que vocês estão fazendo no portfólio? Eu acho que a gente conseguiu encorpar bem essa questão do mito, que foi a ideia principal, né? Justamente porque o curta começa na caverna, assim, a gente dá a ideia da caverna, né? As pessoas estão acorrentadas, toda essa questão das imposições, elas estão no escuro, elas não conseguem se ver, elas veem as sombras na parede, elas não conseguem ver a verdade, o que é considerado verdade, né? Elas não conseguem se enxergar também, não conseguem enxergar as outras pessoas. Eu acho que a gente consegue trazer bastante isso, principalmente depois, quando tem justamente essa questão que o filme começa em preto e branco, né, justamente para representar isso, as correntes, as amarras da caverna, da ignorância, e depois ele começa a ficar colorido para mostrar justamente que a pessoa saiu da caverna, a pessoa consegue se ver, consegue ver outras pessoas, consegue ver outras visões para formar a sua visão também. E eu acho que isso fica bem, bem claro mesmo. Eu também estava lembrando de um outro filósofo, que é o Deleuze, que ele fala justamente sobre a questão do ser, mas que eu acho que aborda bastante também o que a gente quer falar sobre isso no curta, que é sobre o ser não ser alguma coisa, não ser algo estático, não ser algo fixo. Ele está sempre num processo dinâmico, ele está sempre em constante transformação. E eu acho que aborda bastante isso, justamente quando o filme for, né, exibido, enfim, etc., vai perceber que os personagens estão sempre em processo de transformação. Elas começam, por exemplo, a gente pensou na primeira parte, aparecer mais pele, aparecer mais corpo do que roupa, sabe? Para justamente mostrar um pouco mais essas amarras, e aí vai passando o tempo no curta e vai tendo mais roupa do que pele. Elas estão sempre se transformando, elas estão sempre buscando, e o Deleuze fala muito sobre isso, da constante transformação, e ele defende muito a ideia da importância do devir também, né, como um elemento essencial do ser, e que a diferença também é uma coisa importante. A diferença, ele não via o ser como uma coisa fixa, porque isso acaba limitando a nossa visão, e é justamente isso que a gente traz, a gente mostra como a visão está limitada, e ela vai mudando ao longo do curta, e que a diferença também, né, a diferença de cada pessoa torna ela única do jeito que ela é, e como isso é importante, como isso é uma característica muito fundamental de cada um. E eu acho que pega muito também essa parte, quando a gente fala da centralidade da linguagem, porque mostram pessoas diferentes, e mesmo com essas diferenças, as pessoas estão interagindo, estão se comunicando, estão trocando suas visões, suas ideias de mundo. É o reconhecimento de si e do mundo externo. Essa questão abatida da questão do mundo ideal, do mundo dos sentidos, como Platão fala simplesmente disso. Eu acredito que é muito nessa questão, quando se vê nos dias atuais sobre relacionar o das cavernas, como a Laura falou, sobre a questão da ignorância, do senso comum em si, das pessoas que são muito juntas, algo bem hermético de pensamento, é a importância desse reconhecimento de si e do mundo exterior, a questão do pensamento crítico. E nisso eu estava pensando aqui sobre as poesias do Baudelaire, que ela é muito essa questão mística, que pega algo concreto do eu lírico, e é muito na questão existencial de uma realidade que é ideal, algo bem alcançável, inalcançável de si. E é isso que praticamente a gente vê na realidade. A realidade ela é crua em si. A realidade, se a gente vê ela como estamos fazendo do filme reconhecer, ela é monocromática, ela é preto e branco. Se formos pegar essa metáfora que fazemos no curta-metragem com a realidade praticamente ela é preto e branco. As pessoas são preto e branco. As pessoas ainda estão herméticas, ainda estão no útero de si,
na questão do seu próprio pensamento, do seu próprio mundinho, do seu próprio reconhecimento de si. Porque é algo que só achamos, é um achismo nosso, é um senso comum que pensamos que de fato é o correto até o momento. Porém, quando saímos do automático, vemos que a realidade ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que preto e branco. Ela tem outras visões, ela tem outros sentidos. Ela pode ser colorida, como isso nós fazemos no Instagram, na página da divulgação. No feed, ela é preto e branco, por quê? Por conta que os personagens ainda estão no mito da caverna. O make-off a gente usa o colorido por quê? Porque estamos demonstrando a construção desses personagens, a construção ainda dentro e fora da caverna, relacionada à montanha que vai subir, relacionado a essa linguagem, essa algo monótono ser. Isso que a gente busca. Eu acredito que... Oi, pode falar. E é interessante você ter citado essa dicotomia de cores, porque geralmente no cinema, quando alguém quer fazer uma peça de divulgação publicitária ou mostrar os bastidores, é o contrário. As cenas de bastidores são em preto e branco e as gravações propriamente ditas, né, quando vai para a tela, elas são a cores, né? Então, fazer essa inversão é muito legal, né? Que mostra um raciocínio reverso em relação que é exterior, né, daquilo que a gente percebe a cores, e a nossa interioridade da qual a gente está preso, né, preto e branco. Exatamente, é muito a importância da interpretação da linguagem. Isso a gente usa bastante, tanto nas fotografias, sempre há uma pessoa que está filmando ou fotografando e outra que está fotografando a pessoa que está tirando foto dos personagens, usando essa metalinguagem de demonstrar o que está passando ali dos bastidores, especificamente para demonstrar para quem está me seguindo, os seguidores da nossa página, e ver que esta é a realidade concreta que a gente está realizando. Pode falar, José. Essa coisa da fotografia, né, que tu falou aí sobre os bastidores, geralmente são preto e branco, e aí o filme é colorido. E isso é proporcional também, assim, para que a gente quebre até esse pensamento ou essas concepções, até mesmo sobre o que é um filme ou sobre o que é a imagem também, né? E um diretor que eu gosto muito, né, e que eu até cito também, e que as meninas sabem que eu cito muito, ele é o Glauber Rocha, né? Que ele traz para a cena, ele traz para o cinema concepções que até então eram vistas como sujas ou como desnecessárias, né? Para a imagem, para o cinema. E eu trago isso, assim, eu trago essas concepções do Glauber Rocha também para o nosso filme, porque isso ajuda também a construir esse aspecto realista do filme, o aspecto realista também para a fotografia, para os personagens, né? Tanto que a gente eu falando, né, assim, não vamos dar nome aos personagens, né? Esses personagens vão se chamar personagens. Eles não têm nome, para que também para que tudo isso também seja construtor dessa imagem que a gente quer trazer. Eles não tem nome, para que também para que tudo isso também seja construtor dessa imagem que a gente quer trazer para a tela, né? Muito bom isso, muito bom. Então, dá para perceber, né, uma integração de opiniões, né, quase que convergentes em relação à proposta do portfólio, né? É algo que eu comentei algumas vezes com a Luísa, que depois vocês poderiam comentar mais na página de vocês sobre essa questão de detalhes de bastidores, né, visão particular de cada um, porque ajuda, inclusive, na produção do portfólio de vocês, né, para enriquecer mais o material total do curta, né? Para não ficar restrito somente ao curta, né? O curta, ele tem um propósito, né? Ele tem uma abordagem, uma criticidade, mas é como a gente, por exemplo, ter um certo apreço, né? A gente tem uma certa admiração com algum autor, né? Com algum livro, com alguma literatura particular, a gente sempre vai querer, né?
quem é fã mesmo gosta de não somente ler o livro, né? Ele gosta de assistir o livro, consumir a série que fazem baseado no livro, olhar os bastidores, né? A questão dos atores, né? O casting que é criado, adaptado para aquilo, se há mudança de roteiro ou não, né? E essa reinterpretação em relação ao mito da caverna, como você está fazendo, sob uma ótica particular sua, que vem do seu filtro de experiência, né? Citando até mesmo referenciais que você considera caros a você, como Glauber Rocha, é muito brilhante do ponto de vista criativo, porque mostra que a filosofia não é algo estático, simplesmente, vamos aqui falar de Platão. Pega lá o banquete. Platão começa a falar, porque ele era discípulo de Sócrates, e fazia textos dele dialogais, beleza. Mas hoje vivemos numa sociedade, muitas vezes, a sociedade do pensamento acelerado, que quer coisa para ontem, que quer shorts, que quer rios de 5, 6 minutos, né? No máximo, no máximo. Se for em 2 minutos para resumir toda a filosofia, pronto, perfeito, tá entendendo? Ou uma sociedade que já quer tudo pronto em 3 minutos, né? Aquela boa e velha filosofia miojo, e que na prática não entrega nada, entrega um aparente conteúdo. Isso acaba sendo um outro nível de ilusão, né? E de zona de conforto que nós vivemos em relação à produção de conteúdo, à produção de mídia, né? Num ambiente de crise que a gente vive pós-pandemia e agora com crise energética, crise política, crise em relação à tecnologia, né? Inteligências artificiais, né? O risco de extinção de empregos em massa, crise socioeconômica, todas essas crises de valores, elas são inerentes a cada período da história, elas não são exclusividade do que a gente está vivendo hoje. Claro que na Grécia Antiga havia crise, né? Crise política, né? Não à toa Sócrates morreu. Durante a Idade Média houve crise, né? Crise no sentido político, né? Em relação ao poder da igreja. Na modernidade, crise em relação à formação dos estados, ao domínio imperialista de nações sobre as outras, né? Num jogo muito complexo, né? Em que não existe necessariamente lado certo, né? E todos os lados perdem de alguma forma, né? O ser humano perde de alguma forma. Fazer esse trabalho de antropologia filosófica talvez seja uma disciplina necessária para nos voltarmos ao tema central da filosofia, que não é somente questionar, é buscar sentido, né? E o sentido mais basilar que a gente deve partir, né? O nosso ponto de partida é nós mesmos, a gente, enquanto indivíduo, né? Se reconhecer como indivíduo e se reconhecer enquanto essência, né? O que seria esse ser? O que seria esse ente que a gente tanto ouve falar e a gente não chega a uma concordância final, né? E aí eu lanço essa proposta para vocês, esse questionamento. Eu queria para vocês não arrematarem uma conclusão definitiva, mas para que vocês consigam pelo menos fazer um esboço e mostrar, por exemplo, nas palavras de vocês mesmos, o que seria esse ser, né? E o que vocês imaginavam em relação que esse ser para aquelas pessoas que pensaram pela primeira vez em relação ao ser, como Platão, Aristóteles e tudo. Eu sei que a pergunta ficou grande, né? Mas são esses 2 pontos principais. O que vocês acham que é o ser e o que vocês acham que os filósofos da antiguidade pensavam sobre o ser? Que aí fica legal de contrastar como vocês percebem o ser hoje e como a sociedade percebe esse ser. Quem quiser iniciar, começar, a Ana, Lara ou Josieudo, fica à vontade. Bom, e isso daí recorda bastante uma das aulas que a gente teve com o professor Hugo, que é da metodologia de texto filosófico, nessa questão da separação e concepção do ser entre Parmênides, entre Aristóteles, Platão. E pela leitura que eu vi que ele passou para a gente e o pouco de conhecimento que eu já tinha sobre, cada um tinha uma diferença de ser. Parmênides é uma questão muito mais abstrata, digamos assim. Platão, referente ao ser, que tem a alma. O Aristóteles já vê que o ser ele é das substâncias, das coisas, que o ser ele já é mais do que um. Ele é uno, mas ele tem vários outros sentidos. E eu, Ana Castro, vejo que o ser ele é realmente algo totalmente abstrato em si, que ele pode ser, digamos assim, ele pode variar, ele é algo mutável, ele não fica em algo essencial em si, uno, porém ele muda conforme
o seu período, a metamorfose, a sua autotransformação de si, principalmente de seu reconhecimento. Eu vejo isso como o ser de hoje. Fora também Desculpa. assim, fora também a questão social que podemos ter agora em perspectiva, que a sociedade hoje ela é bem diferente da época desses filósofos, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Diógenes, enfim, principalmente os pré-socráticos que estavam nessa busca sobre o ser, a essência, a existência, o que deu origem à vida. Hoje a gente vê que é diferente quando se julga o ser, quando se julga o reconhecimento, o conhecimento das coisas em si, porque tudo, de uma forma, digamos assim, de visão, é uma ilusão de algo. Pode falar, Lara. Eu ia falar que eu concordo contigo, justamente essa questão mais abstrata do ser e tudo, mas eu acho que vem também um pouco do que eu falei no início, que na verdade não foi eu que falei, né? Foi o Custódio que falou, mas já tá, assim, já incorporei e para mim eu concordo justamente com isso, que você tá inacabado, então você sempre vai ter que correr atrás de outras coisas, você tem que se reconhecer como algo finito, né? E finitude não é acabou, morreu, tchau. Finitude é você reconhecer que você precisa sempre de atualização, que você está carente de novas respostas, de novas atualizações. E é isso, eu não tenho muito o que falar, não. Eu concordo com a Ana e essa questão muito abstrata que não é simples de responder assim diretamente, mas no geral é isso, é incompletude e o inacabamento de cada um. Eu acho que isso torna a gente ser mesmo. Essa sua fala sobre a questão da finitude foi essencial, Lara, sério mesmo. Porque os filósofos daquela época gregos tinham uma concepção totalmente diferente que os filósofos do século 20 e 21 têm sobre o ser. Principalmente a gente que somos estudantes de filosofia. Como essa transformação temporal muda? Como é mutável o significado e o conceito do ser, e principalmente da finitude? Porque é uma coisa que eu mais gosto e mais adoro afirmar sobre as obras do Albert Camus, que ele é muito também uma analogia existencialista, filosófica, que o Heidegger também ele prospera. Essa questão da finitude, do absurdo de si, a questão de como tudo aqui ela não faz sentido. E você, que é o ser, está neste mar, este oceano, este vazio, este nada completo, e você busca dar sentido àquilo para si. E como isso lhe preenche, como isto pode realmente esclarecer a sua essência e lhe transformando simplificamente, fragmentando o seu ser em si. Não só como alma, como Platão ele tem nas suas teorias, não só como a sua visão lógica ou niilista de que não existe isto, não existe aquilo. Porém, a sua concepção, a sua forma de ver tudo que está aqui no concreto, no abstrato, perante a finitude da vida, a sua própria finitude de viver. É a sua construção, principalmente na questão consciente. Quando você torna-se consciente e sai, como falei anteriormente do podcast, sai da sua bolha, sai da sua crise identitária, desse seu conflito em si e vê a realidade totalmente diferente. A realidade que é preto e branco, mas você que tem a escolha, a concepção, a visão, a forma de mudá-la, pelo menos para si. A questão de vê-la preto e branco ou colorida. Isto eu acredito que lhe forma também o ser, porque o ser, ele não é algo só interno, ele também é algo externo, ele é exteriorizado, ele tem uma concepção de não só individualista, porque você
conforme o tempo, conforme as informações, os conhecimentos que chega até você, lhe muda totalmente. Lhe muda o seu pensamento, lhe muda o seu estilo de vida, lhe muda totalmente, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente. É uma questão de renovação, é um momento em que você tem partida de conhecimento, de coletar os dados que vêm até você e de você absorvê-los. Isto que eu acredito. Muito bom essa integração. Fiquei aqui imaginando várias coisas, né? A Lara foi muito bondosa, ela sai assim pela tangente. Não, pessoal, mas você, veja aí, tem um pensamento em relação à finitude e tudo. A Lara foi bondosa com o ouvinte, foi bondosa aqui nesta mesa de debates, porque ela poderia ter lançado a braba e falado do não ser. Percebeu o ser pelo não ser. E aí, jogado isso no meio do debate e a questão do zumbi filosófico para complicar ainda mais, e ela foi bondosa conosco, né? Ainda pensei em falar sobre o zumbi, mas vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima ali. Pense nisso, cara ouvinte. O zumbi filosófico, se ele se percebe consciente ou não do próprio ser, ou do ser dos outros, ou do ser. Fica aí o questionamento, né? Eu queria saber a opinião do Josieldo, né? O que ele tem a acrescentar aqui no que foi dito pela Lara e no que foi dito aqui pela Ana, né? Se o Josieldo puder nos abrilhantar com mais alguma pérola de sabedoria. Assim, né? O que eu digo depois dessas duas pessoas falando, assim, né? Depois dessas duas filósofas falando o que é o ser, né? Só posso dizer que eu concordo, assim. Mas eu fiquei pensando muito sobre movimento, assim. Eu acho que o ser é um movimento. E aí, com o que a Lara falou, né? Um movimento inacabado, um movimento caótico, mas que dentro desse caos há uma ordem, uma organicidade, assim. Então, eu acho que eu vou ficar com essa ideia de que o ser é um movimento inacabado. É interessante, né, essa concordância entre vocês três, principalmente do ponto de vista da finitude, que o professor Custódio citou em algumas aulas, né, várias, né, ao longo das aulas que ele ministrou para a gente. Bate muito com a lembrança que eu tenho aqui de um trecho de vídeo da entrevista da Rita Von Hunt, né, para quem não conhece, a Rita Von Hunt acho que é uma drag queen, se me corrija se eu estiver errado, e ela tem um canal muito interessante que fala sobre questões políticas, questões sociais, filosóficas. Ela foi entrevistada por uma personalidade do meio intelectual brasileiro, se ela se conhecia e quem era Rita, né? E ela dizia, olha, eu não tô aqui para saber quem sou eu, tô aqui para buscar vivenciar, buscar não me prender a limitações, né? Me construir, me reconstruir o tempo todo. E por mais que seja um assunto assim aparentemente generalista, né, falar sobre o ser, que não chega a ponto algum, né, aparentemente, o entorno desse debate ele está muito relacionado com a nossa consciência, como é que a gente percebe o mundo, como é que a gente se situa a partir das informações que a gente assimila e principalmente internaliza em nós mesmos, né? Porque inevitavelmente nós somos o nosso próprio filtro de percepção. E uma das dicotomias que foi muito exploradas, tanto pelas falas de vocês quanto pela própria proposta do curta, é entre a visão antiga, a cosmocêntrica, e a visão da centralidade da linguagem, né, que a Lara citou mais de uma vez. E isso é muito interessante porque a visão cosmocêntrica do período antigo era a visão em que existe o ser humano, existe o ente, existe o criador de tudo, por assim dizer, mas o ponto não é o criador de tudo, o ponto também não é o ser humano, o ponto é essa relação e o sentido que o ser humano busca dentro da sua finitude em viver, de certa maneira, em harmonia com o cosmos, né? E compreendendo suas leis como uma forma de se aproximar dessa unidade, né? Que seja uma unidade criadora ou mantenedora de tudo que existe. E hoje a gente tem na perspectiva da filosofia contemporânea uma percepção de mundo como uma expressão de linguagem, seja essa linguagem simbólica, seja essa linguagem científica, literal, matemática, física, tudo acaba sendo percebido sob o filtro da linguagem, né? A linguagem que ela tem uma importância central na nossa sociedade em virtude do momento político que a gente vive, momento em que se discute a questão da PL das fake news, né? Que envolve narrativa, pós-verdade,
como a sociedade percebe essa realidade através de um tipo de filtragem específica de linguagem. É uma sociedade que está lidando com as primeiras implicações em relação ao avanço do desenvolvimento e do avanço progressivo da inteligência artificial, que é uma forma de linguagem, que se trabalha com linguagens muito complexas e que afeta a nossa própria percepção de como agora vamos nos comunicar, né? E muitas vezes numa perspectiva muito negativa da parte de alguns analistas, né, de alguns futurologistas, como um prenúncio de um apocalipse informacional, em que a sociedade às vezes não possa chegar no limite de não distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. E isso é muito perigoso, né? Os filósofos, principalmente na antiguidade, eles tinham uma metodologia muito dura e uma disputa muito ferrenha sobre o domínio da realidade e o papel daquela pessoa, do indivíduo, para conhecer o ser e, por tabela, ter acesso à verdade, né? Nem conhecer a verdade, nem definir a verdade, ou o que é a verdade, mas ter um acesso direto à verdade, cada um por si, né? A partir de uma metodologia específica. E naquela época, citando aqui o professor Ralph de lógica, havia uma disputa ferrenha entre três classes pelo domínio político da Grécia e de Atenas, né? A cidade-estado principal na produção filosófica, que era a disputa entre os poetas, entre os sofistas e entre os filósofos, né? Como a terceira categoria até mais recente naquele período. Os poetas, eles tinham um papel formador da sociedade, da cultura, né? Eles traziam à baila com a verve poética, com a verve extremamente simbólica, como a Ana citou do Parmênides, né? Nos seus excertos, uma coisa que beira ao iniciático, né? Beira a experiências que não são exprimíveis diretamente pela razão. Por um outro lado, se apresentam os sofistas como os educadores, como os primeiros pedagogos daquela noção de formação de cidadania ateniense, mas não era uma cidadania como a gente percebe hoje, era uma cidadania restrita àqueles que possuíam terras e àqueles que possuíam poder bélico, poder político, poder de influência e poder familiar. Então, a prática do conhecimento era uma coisa muito mais instrumental e era voltada à formação de uma classe dominante. E por fim temos os filósofos, que eles, diferente dos poetas, não eram tão metafóricos, eles eram mais objetivos, e diferente dos sofistas, eles não estavam querendo se limitar à mera reprodução de conhecimento, eles queriam desenvolver a episteme, desenvolver o conhecimento em si. E nesse entorno, o próprio trabalho do reconhecer, ele trabalha nessas três medidas, porque de uma forma ele quer educar, ele age com uma paideia poética, né, através das imagens. Por outro sentido, ele quer trazer, através da arte, através da poesia, uma poesia narrativa, a mensagem que possa entrar na essência do espectador, né, para que esse espectador possa ter identificação e se reconhecer um pouco mais dentro dos personagens, né, que não são caracterizados, que são bem generalistas, bem citado pelo Josieldo. E o bojo, o que seria a pérola escondida dentro da concha, é justamente a filosofia, que é o grande segredo, né? Que é o grande cavalo de Troia. Quando a pessoa não é um filme artístico, né? Vem com aquele pensamento, não, é só para distrair ou é só para nos fazer refletir. Só que esse fazer refletir já vem um cavalo de Troia, que é o quê? Poxa, o que sou eu? Será que eu me conheço? E se vê um pouco dentro da perspectiva dos personagens que estão trabalhados na forma como é feito o curto. Então, isso é perfeito. Essa dinâmica que a gente está trabalhando, eu acho que a gente conseguiu chegar no objetivo do nosso encontro, do nosso debate, que é apresentar isso ao ouvinte, né? Eu vou já encerrando aqui com vocês, né? O nosso debate, mas não o assunto, deixar isso no ar, todos esses questionamentos para o ouvinte, mas dando espaço para vocês apresentarem considerações finais. Eu agradeço muito a participação e a acolhida que vocês tiveram com relação à iniciativa aqui do Pasto Filosófico, do nosso portfólio, e deixo vocês à vontade para fazerem recomendações, indicações, comentários em relação ao que vocês acharam da conversa, e também divulgar a página, mencionar os demais integrantes do grupo e tudo, como menção honrosa, né, já que nem todos puderam participar aqui do encontro. E é isso, né? Eu fico aqui deixando a encargo de vocês falarem um pouco, né? Se a Ana quiser começar a puxar o bonde, né, fica à vontade.
Claro que sim. Primeiramente, obrigada, Kaique, ao Léo, Leonardo e ao Francisco por essa oportunidade de trazer a gente, de convidar a gente para participar do podcast de vocês, principalmente essa questão tanto de tratar referente ao curta-metragem, como também falar mais sobre essas pautas que estivemos aqui na mesa, tanto sobre o porquê de escolhermos filosofia, como a filosofia ela é necessária para a vida do ser humano, como há este preconceito nela pela sociedade, como também esse discurso, esse debate sobre o ser, como também falamos sobre o sentido da vida, do absurdo, da existência, do raciocínio, enfim, envolvendo tudo o que vimos e revisamos em aula, em sala de aula, tanto do professor Custódio como de outros professores, como você citou sobre a questão lógica do professor Ralph. Bem, para mim foi muito proveitoso este podcast. O que falamos aqui não foi só falas, porém foram fatos, foram argumentos, foram refutações, foram um diálogo em si, um diálogo harmônico de conhecimento para todos. E isto é muito interessante também, porque o que é necessário para o ser humano é o diálogo. Isso foi o que estivemos aqui. Não foi só informações que colocamos aqui na mesa, em assuntos, mas um diálogo pessoal, algo mais harmônico. Isso é necessário, muito necessário para a gente, principalmente nós que estamos, nós graduandos, aliás, e estamos nessa batalha, nessa luta, principalmente na formação de sermos professores futuramente. E, bom, o nosso perfil no Instagram é reconhecer, que no caso não é com o C, é com o S no final, reconhecer. A gente vai, aliás, vamos fazer a publicação dos vídeos, estão tudo na questão da edição e tudo mais. Acredito que vamos divulgá-lo ele lá pelo INCA, principalmente na aula do professor Custódio. Enfim. Lara, você quer falar sobre os integrantes que está nesse curta com a gente? Falo sim. Primeiramente, né, obrigada, Kaique, Leonardo e Francisco também por convidarem a gente, pela acolhida. Foi uma conversa muito produtiva. Eu estava bem apreensiva, assim, sobre como é que ia levar, mas foi bem tranquilo. Gostei bastante. A nossa equipe tem, além de mim, Ana e Jô, tem a Agni, ela tá nas cenas também. Ela é quase que a personagem principal. Elton, Gerard, Lara e Luísa. Estamos aqui em nome de todos os integrantes do Reconhecer e eu espero que quando tudo estiver pronto, for exibido, apresentado, que as pessoas consigam se reconhecer também e ter uma visão diferente sobre filosofia. É isso, obrigada. Então, eu quero agradecer também, né, o convite, foi muito importante e interessante também essa conversa. Eu quero até pedir para que depois que a gente exibir o filme, a gente possa voltar também, né, se for possível, obviamente, para a gente dialogar a partir da visão também de ter visto o filme, né, não só ficar falando sobre algo que vocês ainda não viram. E com relação ao filme, né, ao curta, a gente vai exibir pelo ICA. Eu estou pensando também depois de tentar rodar para alguns festivais, se a gente conseguir, né, criar uma justificativa para esse filme e proposição e essa coisa toda que precisa para rodar um filme em um festival. Eu vou tentar ver se dá certo. E aí tem a nossa página também, que a Ana já falou. E no mais é isso, assim, eu acho que essa conversa foi muito massa, assim, a gente conseguiu se acalmar, porque nós três estávamos bem nervosos. Nós três não, né? Nós dois, eu e a Lara, porque a Ana, ela é completamente verborrágica, ela fala sem problema algum. E é isso, agradecer e dizer que a gente vai exibir o nosso filme no ICA e espero que as pessoas possam assistir e dar o feedback. Então é isso, obrigado, agradeço. E eu agradeço a presença de todos e respondendo aqui de antemão o Josieldo, claro que a gente vai tá assim
de portas abertas para receber vocês. Depois da exibição do filme, a gente marca aí um outro encontro para a gente falar mais sobre esse assunto, né? Linkar com elementos da própria disciplina de antropologia filosófica. Então, o convite que está aberto, está super receptivo para a gente fazer esse debate. Acho que aproveitando até a presença dos que não puderam comparecer hoje, o Francisco e o Leonardo, para trazer outros temas e perspectivas do que a gente debateu aqui nesse primeiro programa sobre esse portfólio. No que eu posso dizer mais, é agradecer também a presença da Lara e da Ana, né, que abrilhantaram aqui com a presença feminina, né, de opiniões muito sérias e contundentes, opiniões muito perceptivas sobre a realidade e críticas, né, mostrando um outro lado da história, principalmente de quem está começando o curso e bebendo, né, da iniciação à vida pela primeira vez, né, da iniciação à vida adulta, que é uma coisa progressiva e que vai amadurecendo e tomando forma, na medida do que a gente projeta para a gente enquanto construção de indivíduo que a gente pretende fazer no futuro. Eu acho que todos nós temos futuros brilhantes dentro da formação da filosofia e para além da filosofia, né? Independente da pessoa continuar ou não no curso, né? Porque a vida, ela em si é misteriosa e ela em si traz muitos ensinamentos. Agradecer também aos demais membros da minha equipe, né? Que não puderam estar hoje, Francisco e Leonardo, mas que com certeza vão estar ajudando e já estão ajudando bastante para que esse portfólio também tenha um sucesso como o dos colegas. No mais, eu agradeço a atenção dos ouvintes. O papo aqui ultrapassou mais de 1 hora, mas eu acho que foi muito proveitoso, muito produtivo. E como não poderia deixar de ser, uma lambida da vaquinha de ótima e um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Até a próxima edição do Pasto Filosófico, que eu tenho que falar com essa fala alongada, mas é para ficar na mente de vocês pelo perfil da Vacalidade Filosófica, um patrocínio da Novartis, sua fabricante de remédios tarja preta, porque para aguentar a realidade é só se medicando. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.